saber qual foi a grande preocupação do Romance de 30 em termos de linguagem narrativa. A pergunta da Bruna é pertinente ao PSS 3, ao Romance de 30. Isso aqui é importante, viu? Porque no Romance de 30, que corresponde à segunda fase do modernismo, nós temos um autor alagoano, Graciliano Ramos, autor que nos últimos anos vem sendo sempre cobrado pelo vestibular da UFAL, certo? Então, Romance de 30, segunda fase do modernismo, certo? Segunda fase do modernismo. É aquele período, pessoal, que vai de 1930 para 1945. Aí todo mundo vê diferenças entre o modernismo, entre a primeira e segunda fase do modernismo. Por quê? Como a primeira fase era a fase de implantação do movimento, havia necessidade de ser muito radical, irreverente, brincalhão. Por isso chamamos a primeira fase de fase da destruição. Como a segunda fase ocorreu num período muito mais conturbado politicamente, socialmente, que é o período de Segunda Guerra Mundial, o período de Era Vargas, esses autores aqui serão muito mais conscientes, serão autores muito mais responsáveis. Por isso aqui é uma fase muito madura da literatura brasileira, certo? Por isso também recebe o nome de fase da construção. Essa segunda fase do modernismo é a fase conhecida como fase da construção, pois os autores estão preocupados em construir um novo estilo. Agora não esqueça, ainda é modernista. É um estilo construído com maturidade, mas moderno. Então, eles vão pegar aquelas propostas iniciais do modernismo e vão incluir em suas obras literárias, agora com maior responsabilidade, com maior maturidade. Dentro desse Romance de 30, nós teremos 3 tipos de produção. Muitas pessoas pensam que só existe um tipo de produção, que é o mais importante, que eu vou dar uma abreviada aqui para ficar mais rápido, que é o romance regionalista, aqui ó, regionalista nordestino. Esse aqui é o ícone, a estrela da segunda fase do modernismo. É o romance que vai retratar aspectos ligados à região Nordeste, exclusivamente ligados à região Nordeste. Seca, cangaço, decadência da cana-de-açúcar, esses problemas ligados à nossa região, que você conhece muito bem, você vive aqui. E o romance urbano, que é em menor escala, produzido em menor escala, mas tem na segunda fase, que é o romance que retrata aspectos ligados às grandes cidades, e um tipo de romance que todo mundo esquece, mas é que é fundamental, que é o romance intimista. O que é o romance intimista? É aquele que o assunto não tem a ver com região, nem com interior, nem com cidade, e sim com o próprio homem. É aquele romance chamado de romance psicológico, onde o assunto é o íntimo do ser humano. Por que eu digo que esse aqui é muito importante, mesmo a vedete sendo o romance regionalista nordestino? Porque esse é melhor elaborado e nesse se destaca Graciliano Ramos, que é o grande autor da literatura alagoana, certo? Você perguntou com relação à perspectiva narrativa, qual a grande preocupação? Esses romances de 30, eles tinham caráter neorrealista. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: houve uma época da literatura nacional chamada de realismo, no final do século XIX, que tentou reproduzir aspectos ligados à realidade nacional. Esta fase foi uma fase muito produtiva para a literatura brasileira, e aí então os modernistas tentaram retomar isso, não do jeito que ocorreu lá, de caráter novo. Então, é como se fosse uma fusão da preocupação psicológica realista, da preocupação social do realismo, com as propostas do modernismo. Então, o que é que nós teremos? Nós teremos um romance que vai denunciar a realidade social brasileira desse período aqui, com todas as características realistas de verossimilhança, senso de contemporaneidade, análise psicológica, crítica social, agora aliado a uma linguagem mais inovadora, uma linguagem mais popular, mais próxima do falar do dia a dia do povo brasileiro. Aí aqui, pessoal, nós teremos os autores Jorge Amado, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo e o grande nome que é Graciliano Ramos, que nunca esqueçam dessa informação. O grande nome desse período, ó, é Graciliano Ramos. E o Graciliano Ramos engana muito. Por quê? Porque ele ficou famoso por conta de uma obra chamada Vidas Secas, que está até completando 70 anos esse ano. Vidas Secas, 70 anos esse ano, certo? E aí então todo mundo pensa que ele é regionalista, por conta de Vidas Secas ser uma obra de caráter regionalista, retrata o drama da seca.
Só que muito se engana quem pensa dessa forma, porque ele tem esse regionalismo aliado a um certo intimismo. Então ele é regionalista e intimista ao mesmo tempo. E eu ainda posso provar mais, ó. Se você quiser lembrar das obras de Graciliano Ramos, tem até um macete, certo? Quando você vai lembrar das obras de Graciliano Ramos de ficção, essas são as obras de Graciliano Ramos, ó. O macete é o seguinte, você lembra o seguinte, que ele era azulino, certo? Aí você lembra assim, ó, CSA vence sempre, certo? CSA vence sempre é um macete para lembrar das obras de Graciliano Ramos. Aí você diz, professor, mas não vence não, é mentira. Aí você faz, ó, CSA vence sempre, ficção, mentira, entendeu? Então, olha só, as obras de ficção são Caetés, São Bernardo, Angústia e o VS de Vidas Secas. Qual a mais conhecida? Vidas Secas. Qual a única que tem caráter verdadeiramente regionalista? Vidas Secas, que trata de seca. Porque em Caetés predomina o intimismo. Em São Bernardo predomina o intimismo. Em Angústia predomina o intimismo. Só Vidas Secas é que vai ter uma predominância da temática regionalista, que é o drama da seca, mas que ainda tem esse intimismo aliado. Só vai aparecer mais regionalismo, certo? Então, lembre-se que Vidas Secas é uma obra que denuncia um problema brasileiro do início do século XX, da década de 30, que é a seca no Nordeste, certo? É uma família de retirantes que está perambulando pelo sertão sem ter para onde ir, e essa obra é a única narrada em terceira pessoa do autor e é a grande obra regionalista, por isso que ela é tão pop, e aí então pode ser citada nesse vestibular. Então, a narrativa do Romance de 30, do qual Graciliano Ramos faz parte, é uma narrativa que retoma algumas características realistas e alia isso a uma perspectiva modernista. Espero que eu tenha, dessa forma, respondido a tua pergunta. Beleza? Fico por aqui. Falou, pessoal. Até o vestibular. Pois é, pessoal. Estamos ficando por aqui. Dúvidas, sugestões ou comentários, você já sabe. É só enviar um e-mail para fera@maceo40graus.com.br. Semana que vem tem mais. Até lá!